Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliana e no vídeo de hoje vamos resolver mais uma questão de biologia do Enem. Essa questão é de 2013.2 e começa assim. A mosca Drosophila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas, que são os profissionais que estudam genética e os genes. Dois caracteres estão entre os mais estudados, tamanho da asa e a cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Um gene autossômico, para quem não sabe ou para quem não se lembra, é um que vai estar em um cromossomo que não é responsável pela determinação do sexo. Então, ele pode estar em todos os outros cromossomos. Assim, ele vai ser um gene que vai designar características que estão em todos os indivíduos daquela espécie, tanto machos quanto fêmeas. Continuando, o texto diz assim: em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta dominante. Já anotei essas informações aqui do lado, mas uma dica acrescentando aqui: quando vocês estiverem lendo o texto, vocês já reparem nas informações importantes e sublinhem ou circulem, porque aí na hora de responder a questão, vocês vão bater o olho no texto e já vão ver essas informações lá, e vai ficar mais fácil de fazer. Então aqui, gente, uma característica recessiva, ela só vai ser expressa quando estiver em homozigose, como mostrado aqui. E a gente geralmente na genética representa ela por letras minúsculas. E a característica dominante, ela pode ser expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose, como no segundo aqui, ó. A asa longa, que é dominante, pode ser expressa por azão-azão ou azão-azinho. Por isso, ela é uma característica dominante, porque se só um dos alelos daquele gene for dominante, ele vai ser expresso e a característica recessiva não será expressa. E aqui nesse caso eu representei o gene do tamanho da asa pela letra A de asa e o gene da cor do indivíduo pela letra C de cor, mas vocês podem colocar a letra que vocês quiserem, desde que vocês não confundam a letra de um gene com a letra do outro. Vamos então para a pergunta. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Então, para o tamanho da asa, azão-azinho, e a cor do indivíduo, czão-czinho. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Então, qual é a quantidade esperada de mosca que apresente asa longa e a cor preta? Então, gente, nessa questão nós vamos precisar da segunda lei de Mendel, porque ela é usada quando a gente estuda duas características ao mesmo tempo. E aqui nós temos o tamanho da asa e a cor do indivíduo. E na questão ele pede para fazer o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos. Então, como eu coloquei aqui, ó, cada indivíduo vai ficar azão-azinho e czão-czinho. E nós vamos fazer o cruzamento desses dois dessa forma. Para fazer o cruzamento do genótipo desses dois indivíduos e saber como vai ficar o genótipo dos descendentes, nós precisamos primeiro ver como vai ficar o gameta do macho e da fêmea, porque para haver cruzamento e gerar novos indivíduos, nós temos que ter gametas, né? E isso é simples de fazer, tá, gente? Eu vou simplificar aqui para vocês acompanharem e entenderem. Eu vou pegar como exemplo o gene azão-azinho dessa fêmea aqui. Os alelos de um gene, de qualquer um gene, vão estar sempre em cromossomos homólogos. E como vocês sabem, um dos cromossomos homólogos é de origem paterna e o outro de origem materna. É só lembrar da primeira lei de Mendel. Um dos alelos é de origem paterna e o outro de origem materna. Então, para a formação dos gametas, é só vocês lembrarem também da meiose. Na meiose, os cromossomos homólogos se separam para formar os gametas. Assim, o azão e o azinho não vão estar no mesmo gameta, porque eles vão se separar. Mas olha só, aqui nós temos dois genes diferentes, o azão-azinho e o czão-czinho. O azão e o azinho vão se separar porque são homólogos, e o czão-czinho também vão se separar.
Mas o azão, azinho, cezão, cezinho são genes diferentes. Eles não são homólogos. Então, o azão pode, por exemplo, se combinar com o cezão. O azão também pode se combinar com o cezinho, porque eles não são homólogos. E é assim que a gente vai vendo quais são as possibilidades de gametas que podem ser formados para a gente fazer o cruzamento aqui. Então, teremos 4 possibilidades: o azão, cezão, azão, cezinho, azinho, cezão e o azinho, cezinho. E o do macho vai ser igual, porque o genótipo dele é o mesmo que o da fêmea. E então é só colocar no quadro de Punnett e fazer o cruzamento normalmente. E aqui, nós teremos 16 possibilidades de genótipo para os descendentes. E o que nós vamos fazer com isso? Nós temos que lembrar de qual foi a pergunta que a questão colocou. Foi qual a quantidade esperada de moscas que vão apresentar o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais, ou seja, asa longa e cor preta. Para isso, é só a gente procurar nos genótipos resultantes aqui todos os que tiverem pelo menos um dos alelos de cada gene dominante, porque basta ter um alelo dominante que ele expressará a característica dominante, que é asa longa e cor preta. E nós teremos, então, marcados em vermelho aqui, 9 dos 16 genótipos. Para chegar, então, na nossa resposta final, é só sabermos quanto que é 9/16 de 288, que foi a quantidade de moscas geradas, que o texto falou ali, E para isso é só a gente pegar 9/16 e multiplicar por 288. E teremos, então, 162 moscas que apresentarão asa longa e cor preta, que é, então, a letra B. Então, essa foi a nossa questão de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo. E se vocês não tiverem entendido, é só deixar aí nos comentários. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!